Vamos para valer de vez, vamos. Começando em 3, 2, de verdade, hein, galera? De verdade, sem mentira. A gente tinha um grupinho de pessoas bastante interessadas no teatro. E a gente sempre cobrava estudar a escola, né? Eu entrei na Católica em 1989, na época do ronco. E, cara, a gente sempre cobrou, sempre teve, só que não tinha abertura para isso, não tinha abertura. Desde o primeiro dia que eu vim, como eu, de certa forma, tinha relação com o Aristeu ainda, e de certa forma eu acho que ele tinha alguma consideração por todos nós, por conta de tudo que a gente fez, inclusive das apresentações teatrais, eu joguei para ele como proposta. Mas ele não aceitou em hipótese alguma. Tanto é que eu lembro do diálogo que eu tive com ele, que ele fala assim, você está sendo contratado agora, você já quer ir embora? Não quero teatro aqui não, teatro aqui para atrapalhar, nem pensar. Aí, né, arregalei o olho e fiquei na minha. E aí o grupo de teatro, aí essa vontade de ter o grupo volta quando a Enéas assume a direção? Quando a Enéas assume, eu percebo uma nova chance, digamos assim. Tanto é que uma das primeiras conversas que eu tive com a Enéas, quando a Enéas se tornou diretor, foi para botar algumas propostas, algumas ideias, e entre elas, praticamente a primeira delas era falar do grupo de teatro. Se existia interesse dele, vontade de montar alguma coisa nesse sentido. E assim, o tempo inteiro ele sempre foi muito receptivo à ideia. Eu fiquei imaginando que se eu anunciasse, eu ia atrair muita gente que eu não sabia, ou não saberia até que ponto ia me ajudar de fato. Então foi uma coisa assim meio egoísta de minha parte. Eu escolhi alguns, entendeu? Até porque a gente começou o ano, acho que em fevereiro, e aí logo tinha uma apresentação para o Dia das Mães, o Enéas já queria mostrar que existia uma ideia nascendo naquele instante lá. E aí eu fui atrás de alguns, que eram alunos meus já há um bom tempo, eu dava primeiro, segundo, terceiro ano. Eu fui atrás de alunos de terceiro ano, que eu já conhecia há pelo menos 2 anos, e convidei. Aí o Emerson, calma, chamou a gente para uma salinha, marcou uma reuniãozinha, 2 horas, tal dia, vamos todo mundo chegar lá. Uma salinha comum com um projetor, projetando as falas da Pata do Gorila. E a gente estava totalmente perdido. O Emerson falou, olha, é pra gente criar, a gente que vai criar. E aí a gente foi criando junto. O Emerson já tinha todo o roteiro e a gente foi enfiando piada. E hoje, lendo o roteiro, é ridículo, porque é piada do clone, é piada Inxalá, não sei o quê. Tinha um monte de piada que hoje a gente fala, meu Deus, coisa velha. E na época a gente estava arrasando na comédia, arrasando na atualidade. E a gente não tinha a menor noção de como é que aquilo ia, em que aquilo ia desenrolar para a escola. E mesmo assim já foi muito incrível, porque foi a primeira vez que a gente apresentou, era um grupo, ainda não era um grupo de teatro, não tinha um nome de arte em cena, era um pessoal que o Emerson juntou e que estava fazendo uma peça. Quando foi a escolha do nome do Arte em Cena. Conta pra gente. Ainda foi lá no prédio da universidade e a gente estava, eu acho que tinham 6, 7 nomes. E a gente fez por votação, cada um deu uma opinião lá e fez por votação. Aí no final ficou entre magia teatral e arte em cena. Aí eu lembro direitinho, que aí o Emerson falou, gente, eu acho que arte em cena fica muito mais bonito visualmente, esteticamente, do que magia teatral. A gente, então vamos arte em cena. Eu não gostei do nome arte em cena, isso eu lembro, é o que me marca desse dia. Tudo que tem esse nome, arte no meio, eu acho cafona. Então, arte em cena, quituarte, quando eu ouço esses nomes eu falo, puxa, é muito cafona. Então até hoje eu acho cafona, porque na época eu não votei nesse nome. Mas foi o que ficou e nome, ele perde o significado, né, quando o significado real é o grupo, é o que ele representa, né? Aí a Anabel fazia parte do grupo nessa época, ela desenhava super bem. Aí ela pegou e desenhou um slogan da Arte em Cena e a gente colocou o nome, fez camiseta para todo mundo. E é assim que surgiu o nome do grupo. Era muito divertido, a gente ria muito, a gente fazia muita bagunça. Eu lembro quando a gente fez uma peça, eu não lembro agora, era Flocoria Rangers, uma coisa assim, lá no Auditório Central.
Era muita bagunça lá atrás. E eu lembro que tinham reformado o auditório central e era tudo assim, gente, cuidado, não quebra nada, o auditório dá novo, não sei o quê. Mas a gente bagunçava muito. Tinha cadeirinha de roda, cadeira com roda, o povo sentava e empurrava, batia na mesa, quebrava copo. Eu não sei como o Emerson conseguiu manter a gente naquele auditório, porque a gente quebrava muita coisa. Eles tinham acabado de reformar o auditório, então estava lindo, maravilhoso, e a gente feliz pra caramba. Pô, auditório maravilhoso. Porque o auditório ele é bem maior que esse aqui, né? Então, porque é a universidade, então... E aí, a gente lá e tal, e eles tinham umas mesas que eles encaixavam uma na outra. Eu sei que quando estava desencaixada, você não podia encostar, senão a mesa virava. E aí, o que aconteceu é que eu acho que ia ter uma palestra e estava cheio de copo d'água em cima. E eu encostei na mesa, assim, na moral mesmo. E aí eu fui, bam, virou a mesa e quebrou tudo. Era muita bagunça, a gente se divertia muito. E eu acho que quem era de fora, não via os momentos sérios, achava que a gente só bagunçava. São uns bagunceiros. Eu acho que o tempo inteiro impressionava muito a ideia de ter o teatro, primeiro nesse sentido, porque antes não podia, nem se pensava nisso e tal. Então, o tempo inteiro, é essa a grande ideia. A primeira visão é uma liberdade que antes não existia. Eu acho que isso chamava muita atenção de quem vinha assistir. E aí, devagarinho, você vai criando a cultura do que é assistir teatro, né? Que é diferente de estar no cinema, onde você fala e o filme continua, e se não ouviu, dane-se. Então, assim, a gente tinha problema, às vezes, de estar apresentando e o público, às vezes, querer falar mais alto que a gente, ou apresentar, como é que eu diria, chamar mais atenção que a gente e tal. Com o passar do tempo, você vai conquistando através da demonstração de trabalho sério e bem centrado e bem acertado, que você está aqui para aparecer porque você está preparado para isso, não porque você está se atrevendo, digamos assim. E aí, acho que quando chega no Bang Bang Você Morreu, a gente consegue coroar isso. E daí para frente a gente passa a ter, digamos assim, um status, né, uma moral que determina que nós somos um grupo de fato, fixo, concreto, estabelecido, que veio para contar a história e não para ser um devaneio, uma maluquice. Foi a primeira peça grande do Arte em Cena. Grande, assim, que era blackout, era uma produção escrota, tinha um caixão, mandou fazer um caixão e tal, e a gente ensaiava super sério. Aí, quando foi... E era uma peça dramática. A gente queria que Neguinho saísse chorando. Aí, quando foi na quinta-feira, eram 2 apresentações, quinta e sexta. Aí, quando foi na quinta-feira, tinha a cena do sangue, né? Tipo, o menino atirava em todo mundo, aí chegava todo mundo lá na rodinha. Aí tinha que espremer um pacotinho de sangue, o sangue escorria, a gente falava, por que, Josh? Por que você me matou? Não. Aí, eu fui, né, na minha hora, todo mundo espremeu o sangue, bonitinho, eu era uma das últimas da roda. E quando eu fui espremer o sangue, aquela tensão, e pá... Aí eu fui espremer o sangue e a parada... Tipo, começou a voar, assim, uma coisa super cômica, e neguinho... Começou a rir. E eu comecei a ficar desesperada, meu Deus, estraguei a peça. E todo mundo começou a rir, aí o Emerson ficou puto. Aí no final da peça ele falou, pô, e agora? O que a gente vai fazer? Foi muito trash. Tem também a Velha que Viu, do Cavalinho Azul, que ela era uma meio doida, espivitada, que caía no chão, me jogava no chão. Eu lembro muito do professor Alexandre, o Chambinho de Biologia, que ele só lembra da gargalhada dele. Eu fecho o olho para lembrar do Cavalinho Azul, eu lembro dele rindo. Então, Como é que era a fala? Tinha uma... era uma coisa meio... eu vi, era azul e com penas, não sei o quê. Era uma toda doida, assim, sabe? Ela é doida! Quer beber, quer molhar, virar o rio, pra para com isso, velho! Me desova do meu cavalo azul, senão eu te mato! Me larga, velho horroroso! Eu vou procurar Dom Pedro primeiro! Então eram umas coisinhas pequenas, mas que emocionavam muito. Cavalinho Azul, apesar de ser uma peça infantil, acho que tocou muito todo mundo, era muito bonitinha. Mas um que eu tenho, um espetáculo assim, que eu tenho muito carinho é O Que é o Amor. Acho que aquele ali, acho que é o bebezinho de todo mundo. Eu e o Jeff, vestidos de Adão e Eva,
na frente da escola toda. Ele de sunga, eu de biquíni, com umas folhas de plástico assim coladas no biquíni, que soltava às vezes. Mas eu tava com biquíni, né? E várias lembranças assim de bastidor mesmo, de como tem só uma salinha ali do lado, ficava todo mundo lá, né? Quem ia entrar do palco, né? Tinha gente que entrava de lá. Então ficava todo mundo lá e qualquer coisa que acontecesse lá dentro dava para ouvir aqui, né? Então, até para mandar calar a boca tinha que ser, tipo, cala a boca. E assim, E era escuro, era muito escuro. no escuro, e a gente se batia. Durante o ensaio com a Lívia, inclusive, suspendi um saco, como se fosse me sufocar, porque falava do ciumento, do sufoco que o ciumento causa. E aí a Lívia começou a falar, você tem que passar o que você está sentindo, e começou a falar muita coisa. Eu lembro que eu fui entrando no que ela estava falando e falando o texto, e eu comecei a chorar no final da cena. E ela falou, é isso que eu quero. Era uma cena meio agoniante, que eu tinha que falar o texto repetidamente, e às vezes eu tinha que acelerar mais o texto, um texto grande, enquanto as pessoas que estavam, né, em cena comigo tinham que me sacar. Então, tinha até uma hora que era engraçado, mas era forte assim, a cena. Gostei de fazer. Existia a ideia do que era a Transfer, né? E precisava de que cada professor entrasse em algum projeto. A Transfer era a Feira de Ciências. Feira de Ciências, foi bom você falar, né? O projeto de arte entrar, por exemplo, com a parte de imagem e tal, acho que era simples demais e não me ganhava tanto. E como eu sabia que eu tinha vocês, que era um grupo muito bom, eu imaginei da ideia de fazer um filme, mas eu nunca imaginei que a gente fosse chegar no nível que a gente chegou, não. Por exemplo, eu tinha um Túlio que era muito bom na questão de criação, de imagem, de certa forma, eu já sabia que ele era muito bom também. A gente teve a Patrícia, que não chegou a ser do teatro de fato, mas que era uma menina fantástica em termos de genialidade de criação, sabe? E aí eu pensei de juntar tudo isso, tinha você que atuava muito bem e que era muito engraçado, e que tinha um rosto muito marcante. Tinha um tanto de gente muito boa e eu pensei, eu não posso perder essa chance não. E eu não imaginei que fosse chegar do jeito que ficou. Gente, para o elevador, o coordenador vai estar lá embaixo, eu vi. Coordenador lá embaixo, depois vocês estouraram duvido. É sério, gente, eu tive um premonição. Premonição. Tá, gente, pode falar, eu já tô ficando claustrofóbica. É, e meu cabelo já tá estragando, viu? Gente, esse elevador passa pelo pistão ou pela comercial? Eu lembro que as pessoas ficaram muito impressionadas. Quando acabou aqui, o auditório veio abaixo, todo mundo levantou, batendo palma muito, muito forte. A gente já sabia que a gente tinha arrebentado. Eu falei isso com vocês quando a gente foi lá para casa assistir o filme, numa pré-estreia que a gente fez. E Gabi, como é que era o convívio do grupo, assim? Do grupo. Cara, era delicioso. Todo mundo muito amigo, era aquela amizade meio inocente. A peça que a gente fez foi 2007 Pecados Capitais, aí a gente nomeou de 2007 Exposições Sexuais. Aí a gente ficava fazendo exposições sexuais, tipo, era de uma brincadeira da peça, tipo, bonequinha de voodoo. Aí a gente ficava assim, bonequinha deu o cu. Mas assim, era situações em que a gente ficava brincando, mas claro que com a mente sempre pura. Eu e você, a gente foi fazer a apresentação do tour na Católica, que era para os novos pais, para os novos alunos. E os pais estavam, né, para conhecer a escola. E aí o Emerson, aí chamaram o Emerson e falaram, coloca um texto com o pessoal do teatro falando para ficar aquela coisa mais descontraída. E aí, de novo, o mesmo esquema do jogral. Eu falava uma coisa, mas não falava outra. E aí, um dia antes, isso ao mesmo tempo com a peça de final de ano que a gente já estava ensaiando, que era 7 Pecados. Aí, a gente tinha feito uma oficina com a Lívia, que a gente tinha uma coreografia do macaco, a gente tinha que dançar que nem macaco. E a Lívia falou assim, pegou um de cada vez e falou, vocês vão imitar o macaco. E quando o pessoal se convencer de que vocês são macaco, eles vão levantar a mão e falar, me convenceu. E aí, cada um tenta fazer isso. Tá, isso foi no dia anterior. Aí, no outro dia, já era a apresentação desse tour da Católica. E foi aqui no auditório também. Aí tinha uma hora que a gente tinha que sentar, porque ia passar um vídeo institucional, né? Aí, durante o vídeo institucional, a gente viu uma imagem de uma pessoa que ela tinha um braço muito peludo. Ela dobrou assim durante a gravação e tinha um braço peludo.
E aí o Leandro, assim, antes de a gente apresentar, ele virou pra mim e falou assim, ele só virou pra mim e falou assim, me convenceu. E aí eu passei mal, assim, eu comecei a rir muito, e, tipo, a gente ia entrar em cena, e eu rindo, assim, passando mal, meu Deus, eu não, tipo, agoniada já, sabe aquela coisa que você quer rir muito e não pode rir? Eu tava desse jeito. E o Leandro rindo. A gente ficou se mordendo, ficou se arranhando. Ficou, tipo, um batendo no outro pra parar de rir, porque a gente tinha que entrar e falar, entendeu? Então foi muito engraçado, porque foi uma coisa que aconteceu no dia anterior e no dia depois, assim, a gente estava perto de entrar para apresentar e tinha que controlar o riso, porque senão ia fazer feio, esquecer a fala. Seremos macacos de novo. Seremos macacos de novo. Uma vez na Maria Minhoca, que era a vez que eu trocava de roupa muito rápido, eu tinha que vestir uma roupa de espanhola. Muito, muito, muito grande, assim. E era aquele vestidão enorme. E eu entrava correndo, tirava uma calça jeans que eu tinha que tirar, ia uma camiseta, e aí tinha que colocar o vestido enorme. E tinha uma menina que ficava lá atrás só para me ajudar a trocar de roupa, que inclusive é a Isadora, que ficou com a gente no teatro durante muito tempo. Aí ela me ajudava a trocar de roupa, e eu lembro que uma vez a gente usava short, né, sempre por baixo dos vestidos. A última, porque assim, são várias anáguas, né, no vestido. A última anágua prendeu no meu short. Então, eu apareci mostrando meio que tudo, assim. E eu lembro que ela quase que entrou em cena, assim, botou o braço para fora da porta, aí puxou o vestido, tipo assim, para mostrar. E depois eu entrei, eu nem tinha visto direito, sabe, na hora. Mas aí eu lembro que ela arrumou e tal, e aí, tipo, eu entrei. Mas, assim, foi uma situação, porque na época eu era muito novinha, assim, então pra mim foi desesperador, parece que é E outra, você passa 1 segundo, 2 segundos com alguma coisa errada em cena, parece que foi 1 milhão de anos, que todo mundo viu, que agora tá tudo errado, e acabou a peça, e acabou. E aí no primeiro ano ele foi meu professor, e ele chegou pra mim e falou, Isa, a gente tá precisando de ajuda lá no Arte em Cena pra ajudar a Rani a trocar de roupa. Você não quer ir lá ajudar a gente, não? Eu falei, não, eu vou. Com certeza. Então foi bem aleatório, assim. Eu não fiz oficina, eu não fiz nada disso. Ele só chegou e me convidou. Aí eu falei, tá, foi. Aí eu cheguei aqui, aí aquele grupo, assim, apresentei, falei, gente, eu tô na Arte em Cena, tipo, galera. Aí conheci todo mundo, aí o Túlio já chegou errando meu nome. E por conta disso, o meu nome depois, aí veio cada apelido, veio Isaura, Isatônica, Isobara e tudo, menos Isadora. E aí todo mundo sempre muito simpático, muito, muito legal. Aí eu participei da peça. Ajudei a Rani a trocar de roupa. E depois disso, a Emerson falou, olha, faz oficina e tal. Mas assim, eu fiz os 3 primeiros dias, não consegui. Realmente muito travada. E aí eu saí, né, da oficina. E depois ele veio e falou, não, a gente está precisando de ajuda, vamos ajudar a gente lá. Sempre tentando me chamar. E a Lívia também, né. E aí um dia, a Lívia estava aqui e falou assim, eita, a gente precisa de alguém para fazer a luz. Aí na hora eu levantei a mão e falei assim, eu quero fazer a luz. E aí a gente foi a primeira sketch, né, que eu vi, que eu participei. Aí eu fiz a luz, era a luz que ficava aqui no canto na época, que tinha que alugar os equipamentos, tinha que ficar trocando as cores, né, para ver qual que não estava queimado, qual que não estava. Era uma confusão. E foi um sucesso, assim, eu adorei ficar na luz. Então a primeira vez que eu fui para a luz, assim, eu já falei, esse é meu lugar. E depois não saí mais, né. E aí os 3 anos que eu fiquei no teatro foi só trabalhando com a parte técnica. Eu entrei na oficina no 2º ano. Aí eu entrei assim, né, vamos lá, né, fazer esse negócio aqui. Aí eu entrei pra entrar mesmo, pra ver como é que era, que eu já tinha visto você apresentando, achei bem legal. Eu falei assim, vou tentar, né, pra ver se eu consigo. Meu dom artístico. E aí? Aí eu conheci o Quinho. Ele ficava me falando assim, Lari, vamos pro ensaio. Não, a gente tem que estudar. Só que eu nem estudava e nem fazia teatro. Eu não fazia nenhum dos dois. Eu nunca ficava, sério, assim. Eu nunca fazia parte totalmente do elenco, porque eu gostava mais de ficar na produção, às vezes ajudar na técnica, essas coisas. Mas o que era? Era timidez? Acho que sim. Acho que eu sou um pouco tímida, assim, pra ficar dentro de um palco, sei lá, interpretar outra pessoa, assim. Acho que eu não consigo. Mas você chegou a fazer alguma peça? Eu ia fazer Plock. Só que eu não peguei a coreografia direito, aí me expulsaram. Aí ele me tirou. Só porque eu não consegui fazer os passinhos.
Ah, mentira, eu fiquei muito frustrada, sabe? Você tá fazendo terapia? Tô fazendo terapia. E quase entrei em depressão. Mas aí eu me recuperei. Quando a gente fazia a máquina, a primeira cena era de fotos. Aí aparecia, acho que o Quinho, que fazia o Antônio, que o personagem era o Antônio, né? Aí aparecia o Antônio velho e o Antônio jovem. E aí, não sei quantas vezes fazia essa troca, eu sei que em alguns momentos eu aparecia sozinha no palco. E a coxia que a gente usava era uma coxia assim, ela tinha uma lateral que era vazada, tinha uma cortina só que tampava, mas era vazada. Então, ou eu abria a cortina e passava por essa parte que era vazada, ou eu dava a volta na coxia. Só que eu sempre, como eu estava acostumada a fazer sempre do mesmo jeito, então eu passava sempre pelo meio. E uma vez eu fui e chutei, levei a coxia junto comigo. Mas aí quem estava na coxia segurou, mas o risco da coxia ter caído e acabado com tudo. Então, na hora que eu parei na foto que acendeu a luz, eu estava completamente tensa, em choque. E era a primeira cena da peça. Acho que foi a sessão mais tensa e mais difícil que eu já fiz. Eu só vim saber o que era o arte em cena quando eu voltei. Que eu falei, Como que surgiu esse convite para voltar? cara, eu tinha acabado de ter a Lorena, minha filha, eu estava acabando de me formar na UNB e estava naquele desespero. Aí eu saí entregando currículo, e essa história, meu primo falou para mim que estavam precisando de secretária na UCB, no Direito. Só que eu não sabia como é que eram os blocos lá, vim com a minha mãe entregar meu currículo, fiquei perdida, estava amamentando e andando no carro, a Lorena mamando. Aí eu falei, mãe, a gente não vai achar isso? Aí eu, poxa mãe, eu podia deixar meu currículo lá no Centro Educacional, vai que estão precisando de uma secretária lá também. E aí, aí eu vim deixar o currículo, deixei no RH, falei, olha, se tiver precisando, tiver alguma coisa, tiver alguma vaga, até falei, já estudei aqui e tal, aí entreguei. Quando eu passei pela porta, eu voltei, aí eu falei, a Lázara do RH, falei, deixa eu te perguntar, como é que tá a Lívia e o Emerson do teatro? Aí ela falou, a professora Lívia acabou de pedir as contas. Aí eu, oi? Como? Eu falei, eu sou professora de artes cênicas, já trabalho com isso há não sei quantos anos, olha, você pode olhar no meu currículo, eu acabei de te entregar. E aí ela, legal, vou sublinhar aqui. Aí eu vim, achando que ia trocar uma ideia com o Emerson, né? Aí ele, eu só vou estar no ensaio que vai ter, aí você dá uma passada lá. Aí eu dei uma passada mais cedo no ensaio, quando eu cheguei estava o Caio no palco, fazendo uma cena do PMG. E aí eu fiquei olhando lá do fundo, e eu, nossa, que diferença, eles têm luz, eles têm iluminação e colorida. E eu ficava, nossa, caramba, diferente, hein? E não tinha a menor noção do que estava para acontecer. Saí, conversei um pouco com o Emerson, fomos lá, conversamos com a Enéas um pouco, conversamos com a Cláudia. E ele falou, agora a gente vai ter que voltar, porque vai ter a apresentação para os professores. Se você puder, se você não estiver muito apressado, fica aí para ver. Me sentei e fiquei. Cara, era de Amor e Sons, a peça. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, é um grupo de teatro. É um grupo de teatro. É uma escola que tem aulas de teatro, onde se formou um grupo de teatro. No último ensaio do De Amor e Sons, a gente estava com a camiseta e tal. Aí depois que acabou o ensaio, a gente, sei lá, deu a louca e foi, tipo, brincar na chuva, sabe? Era uma época que não estava chovendo e nesse dia choveu. Aí a gente foi correr pelo society, tem até umas fotos da gente correndo e tal. Foi um dia legal, assim, foi leve. Depois de todo o estresse que a gente tinha passado por conta dos problemas das peças e tal. A gente correndo assim e tal, todo mundo cantando Teatro Mágico. Existia um pensamento de, eu vou voltar para a Católica ou não? Nunca passou pela minha cabeça, nunca.
Na verdade, eu acho que uma das coisas que eu passei o meu terceiro ano inteiro tentando fazer, era fazer minha cabeça entender, não. Quando chegar no final do ano, acabou. Acabou. Porque, assim, é uma ligação muito forte que a gente tem. E aí eu pensei que o vínculo ele só ia alargar mais, né? E aí, só que aí quando foi em 2010, na peça de final de ano, foi o mesmo problema. Gente saindo da peça e tal, e muito perto da peça de final de ano, o Gordinho me chamou também para ajudar a fazer uma coreografia lá com luzes. E aí eu apresentei junto com os meninos no palco. Então acabou que eu saí em 2008, mas apresentei em 2009, eu apresentei em 2010. Em 2011 ele me contratou para entrar como diretora, porque ele assumiu a coordenação de arte e cultura. Aí a Alana não podia ficar sozinha, aí ele me chamou. Eu não imagino hora nenhuma que o grupo de teatro não existiria sem o Emerson. Eu não imagino isso. E eu tenho que falar, eu tenho falado isso com a Alana, por exemplo. Eu tenho falado isso com a Rani. Tem que tomar um cuidado muito grande de repente pensar, bom, é o teatro de Brasília, de escola, que mais se destaca. A gente, de certa forma, teve um pouco de noção disso ano passado, quando a gente foi para o Belo Horizonte, que a gente é um dos teatros de escola do Brasil que mais se destaca. Sabe? Isso pode subir a cabeça, a gente não pode deixar, porque não é para mim, igual eu falei, não é para a Alana, é para o grupo, é o Grupo Arte em Cena. A quarta-feira começou com a categoria Teatro na Escola. O Grupo Arte em Cena de Brasília apresentou Orfeu, inspirado no mito grego e na peça de Vinícius de Moraes. É a melhor sensação que eu já senti, porque é algo completamente diferente das coisas que a gente fez antes. Antes era só lá na escola, era só em Brasília, mas agora a gente saiu, a gente está em outro estado, um sonho praticamente. O sentimento depois foi de dever cumprido, de alívio, de muita felicidade. A gente ficou muito feliz de ter apresentado em outro lugar e a reação do público foi muito boa também, foi muito positiva. A Bela e a Fera, que vocês fizeram agora, foi a primeira vez que conseguiu juntar o coral com o teatro. Foi difícil, além de atuar, dar uma cantada? Nossa, foi difícil. Para mim foi muito difícil. Eu tive que aprender a pegar o tom certo e entrar junto com o coral. Mas foi uma experiência muito boa, porque a gente acabou que aprendeu com eles e a gente fez amizades também. Eles me disseram, eu conversei com o pessoal do coral e falaram que, nossa, aprendi muita coisa com teatro, questão de união do grupo, essas coisas. Então, é uma troca de experiências. Sentimento são como uma canção para a velha fera. Sentimentos são como uma canção para a bela e a Eu entrei esse ano, foi mais por causa dela, né? Porque eu via muito ela fazendo peça e tudo mais, ela chamava a gente e tinha um bando de coisa colado lá no quarto dela, arte em cena, que sei lá o que. Eu achei muito legal, né? Eu queria saber como é que era. Eu entrei esse ano. Mas você assistia, né? Quando as outras pessoas... Mas e tem mais gente da família do Arte em Cena que é prima, né? Isso, a Luísa e a Ana Cláudia. Que eu vi a minha irmã fazendo teatro quando ela entrou e eu imaginava assim, nossa, deve ser muito bom, porque ela sempre falava que era muito bom. E ela também fez muito mais amigos e eu sempre fui meio tímida para fazer amigos. E aí eu falei, nossa, é oportunidade única, né? Fazer amigos, vou também realizar meus sonhos, porque eu amo teatro, amo muito, acho muito bom. E aí, desde que ela começou a fazer, nossa, quero ir logo para o oitavo ano para entrar no teatro. Uma coisa que me marca muito, assim, é o Emerson, né? O Emerson, ele é incrível, acho que o Arte em Cena sem ele, assim, é meio... Assim, pra mim, porque eu tava na época dele, é muito difícil falar sem ele. Porque ele é meio um pai, assim. Velho, o Emerson, ele zoava junto com a gente, né? E quando precisava, ele dava as broncas. Mas quando a gente tava de boa, ele era... Pô, não posso nem falar paizão, né? Ele era brother mesmo.
Teve um dia que o pessoal na coxinha estava conversando. Ele tirou o tênis dele e eu lá atrás vendo tudo, né? Porque o pessoal que está aqui atrás não vê, o pessoal na coxinha conversando. Ele pegou, tirou o tênis, pá! Aquele barulhão, assim. Todo mundo, tipo, calou ele no meio da peça e falou assim, cala a boca aí atrás! Tem gente ensaiando aqui na frente. Eu adoro o Emerson. O Emerson é uma pessoa muito importante para mim. Hoje em dia a gente não tem muito contato, mas ele é realmente uma das pessoas que eu me identifico muito. Ele é um referencial para mim, de pessoa, de caráter, de tudo. E ele é muito... como se diz? Esqueci a palavra. Não decorei o texto. Um dia ele viu que eu estava mal, que eu estava com problemas em casa. Ele chegou e me chamou e falou assim, tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? E aí eu conversei com ele, ele falou assim, olha, Isa, existem pessoas que nascem com pequenas estrelas no canto da cabeça. E essas pessoas, elas vão ser lembradas e elas vão fazer diferença no mundo, de alguma maneira. E você tem isso. E eu acho que é por isso que quando eu te via lá, né, na viagem, e vi você na sala, eu pensava, eu preciso falar com aquela menina. Então eu acho que ele falar isso para mim, e eu não esqueço essa frase, de jeito nenhum. E eu levo isso para minha vida eternamente, assim. A relação que ele tem, hoje eu sou professora, né, a relação que ele tem com a gente, que ele teve comigo, é o que eu tento passar para os meus alunos, é a mesma relação. Ele me ensinou isso, sabe? No meu 3º ano, o meu irmão estava com câncer. E durante o teatro, eu conversava com o Emerson. O Emerson, tipo, me apoiava muito. E quando eu estava fazendo teatro, era a época que eu, sei lá, mudava de mundo e esquecia dos meus problemas. E o Emerson, nessa época, foi tipo um paizão, assim, pra mim. Porque nessas horas eu esquecia do mundo lá fora. E é por isso que o teatro me marcou muito. Nossa, a Lívia é muito especial, assim, tipo, nas lembranças que eu tenho do Arte em Cena, acho, até mesmo por ela ter saído, assim, e ter ido para tão longe, porque a Lívia, ela sempre foi o meu link mais forte com o teatro, no começo. E a Lívia era muito, muito de sonhar. A Lívia tinha que da minha filha, tem que amarrar uma pedra em você, segurar você no chão, que você vai embora. Ela imaginava que cordas pendurariam nas pessoas, e as pessoas voariam de um lado para o outro, vestidas de fadas. E tal. Eu falei, não, Lívia, pelo amor de Deus, não inventa não. E aí acabava que nessa, inventa, ela borbulhava o tempo inteiro. Ela acabava, tinha que puxar e falar assim, não, vamos fazer isso, que eu acho que isso aqui tem grande chance de dar certo. A Lívia, eu já vi ela estressada, mas a Lívia é tão doce que era engraçado ela estressada, né? Então, a gente respeitava muito ela por gostar muito dela, assim. Era muito engraçado ver os dois juntos, inclusive, né? Porque é muito contrastante. Muito contrastante. É. Pô, a Lívia, eu tinha meio que medo, assim, da Lívia. A Lívia era muito brava, né? Ela era muito perfeccionista. Tipo, velho, pra mim, eu tenho que as peças só davam certo por causa da Lívia. Porque ela era a pessoa que ajeitava tudo e fazia aqueles trabalhos de papel machê. E fazia o cenário, e fazia iluminação. E a gente ficava, porra, tá massa, como é que isso aconteceu? Eu sinto muita falta da Lívia no grupo de teatro. Ela precisou sair, e de certa forma, quando eu saí antes dela, né? Eu tinha deixado nas mãos dela porque eu sabia que estava em ótimas mãos. Mas aí depois ela precisou sair, eu precisei voltar para não deixar o negócio descoberto. E eu sinto muita falta. Eu não encontrei, e aí é natural, não encontrei a Lívia na Alana, não encontrei a Lívia na Rani. É natural, cada um tem que ser cada um mesmo, não tem, né? Mas assim, o que a Lívia percebia, o que a Lívia pensava, as nossas ações, por exemplo, se o menino estava titubeando no palco, de repente eu falava de um jeito, ela percebia que não tinha dado certo, ela ia falava de outro jeito, ela tinha um jeito muito mais meio, né? Óbvio, né? E ela conquistava muito mais, saca? E aí acaba que o que não entende do jeito do Emerson, entende do jeito da Lívia, e eu acho que isso é muito importante. A gente foi ficando muito, muito, muito próximo, muito. De eu ir na casa dela, chorar por causa de problema, sabe? E de conversar muito sobre tudo, sobre o teatro, sobre as outras coisas. E, inclusive, ela é uma representação feminina muito importante na minha adolescência, porque
namorado, essas coisas, tudo eu conversava com ela. Ela era tipo a minha amiga, entendeu? A amiga que geralmente a gente tem na sala de aula, amiga vizinha, ela era minha amiga. Tinha um texto que a gente sempre falava. Fala o texto. Uai, você pode falar. Segura sua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Sou o que sou e já desfruto disso. Merda. Quem ensinou isso? Foi a Lívia ou foi o Emerson? Quem foi, gente? Cola aí. Segura tua mão na minha. Segura tua mão na minha. Para junto fazermos aquilo que eu não posso fazer sozinho. Sou o que sou e já desfruto disso. Merda! Você é a única pessoa, além do Emerson, que está esse tempo todo. Uhum. Como é que foi conviver com esse tanto de gente, se despedir desse tanto de gente? Foi muito bom, porque tipo, eu conheci muita gente muito importante pra mim, mas ao mesmo tempo foi muito ruim. Porque tinha muitas pessoas que eram muito importantes pra mim, só que aí tipo, elas se perderam, entendeu? É muito difícil, porque é um misto de lembranças muito grande. Assim, até hoje, quando eu entro no auditório, eu sinto um cheiro, que a gente diz que é o cheiro do auditório, mas assim, é um ar que faz ter um frio na barriga, parecer um frio na barriga, vir milhares de lembranças na cabeça, e tudo muito rápido. Quando eu vim, depois que eu saí, há 3 anos atrás, quando eu voltei para assistir outras peças, primeira coisa, quando você sente o cheiro desse auditório, é só a saudade, Então, se eu sinto isso até hoje, naquela época, quando a gente chegava para apresentar a peça de final de ano, sabendo que no final da peça ia estar todo mundo chorando, porque algumas pessoas específicas iam embora, era muito difícil. Então, é um misto dessa coisa de estar perdendo lembranças mesmo, coisas muito boas que a gente viveu, com uma responsabilidade que acaba caindo. Porque se você está ficando, então você, de alguma forma, você ocupa o lugar daquelas pessoas. Que eu olho e falo assim, meu Deus, será que a gente consegue manter isso para toda a vida? Eu acho que mantém, né? Eu já estou há tanto tempo nessa e choro em final de peça, todos os finais de peça. Eu tenho 27 anos e toda vez depois eu corro para o palco e abraço e grito o arte cena e choro. E eu paro e penso, gente, mas toda peça, mas todo ano, mas todas as vezes. Eu estou com 27 anos, eles são os adolescentes. Só que naquele momento, eles não são os adolescentes, eu não sou a diretora, nós somos irmãos. Realizamos, fizemos e marcamos e deixamos a nossa marca. Todos nós, com a mesma, com o mesmo crédito, o mesmo percentual de crédito, todos nós deixamos a nossa marca no mundo. E eu acho que essa história da estrela, eu acho que quem está na Arte em Cena hoje, assim, todo mundo que passou por aqui marcou ou vai marcar alguém na sua vida. Cada um tem essa estrela no canto da cabeça que ele falou. Quem tiver saído de alguma peça nossa aqui sem ter sido tocado de alguma forma, ou está sem coração, ou não prestou atenção no que a gente fez, isso eu tenho certeza. As pessoas que saem daqui, eu tenho certeza absoluta que a maioria nunca mais vai esquecer. Vai passar 10, 20, 30, vai ter 80 anos. Tanto os meninos, eu falo isso para eles, eu falo que o som das palmas que eles vão ter no final e a sensação do corpo formigando e o calor e o olho e parece que tudo se mexe e o mundo virou outra coisa. É verdade, vira outra coisa. E eles que transformaram. Então, ninguém tira deles. Podem tirar tudo deles, mas isso que a gente conquistou junto nunca mais vai embora. E aí a gente fica eterno. Amigo de tudo que a gente sonhou, o que foi feito da vida, o que foi feito do amor. Aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás.
Maria.